Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade de podermos mais uma terça-feira engrandecer e louvar o seu nome. Queridos, se você ainda não me conhece, meu nome é Júnior, eu sou pastor aqui na cidade de Londrina e eu quero convidar você para um tempo precioso, um tempo de palavra de Deus, um tempo de oração. Então vai se preparando já aí, envia esse link desse culto, dessa transmissão para uma pessoa que precisa ouvir do amor de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, de ousadia. Compartilha então essa transmissão, se inscreva, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal, acione o sininho de notificação, deixa já o seu joinha. Tem dia que eu olho aqui assim e falo, nossa, quantas pessoas viram essa transmissão e pouca gente dá joia, você não é desses, né? Deixa lá um joinha, compartilha, se envolva. Hoje a internet é uma ferramenta para alcançarmos pessoas. Quando eu era moço, pequeno, eu ouvia dizer assim, a TV é do diabo. Veio a internet, eu fui ouvindo assim, ó, a internet é do diabo. Bem, a internet é do diabo ou a TV é do diabo quando ela é feita de mau uso, né? Tudo aquilo que nós dizemos, isso é do diabo, nós estamos dando legalidade ao inimigo. Então eu quero declarar, antes de darmos seguimento aqui, que a internet é de Jesus, que a TV é de Jesus, esse smartphone é do Senhor, porque é um veículo poderoso para levarmos a palavra de vida, encorajarmos outros irmãos nesse momento de tanta dificuldade, não é verdade? Nós vamos atravessar isso tudo juntos, unidos em fé e cantaremos do outro lado, certamente, o hino da vitória. Queridos, eu quero fazer uma oração, então eu quero convidar você agora para orar comigo. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque hoje estamos vivos, estamos de pé, o Senhor tem nos sustentado. Quantos entraram nesse período, ó Deus, de pandemia, de crise e perderam a esperança, estão desmotivados, estão desanimados, mas nós louvamos o teu nome pela graça que nos alcança na noite desse dia. Senhor, nos dê uma transmissão poderosa, que haja uma unção, que haja um fluir de graça, que não seja um momento de eu aqui desse lado da câmera falando, essa pessoa do outro lado apenas assistindo, mas que haja uma interatividade no mundo espiritual, que haja uma conexão e que vidas possam ser edificadas através dessa transmissão. Nós consagramos essa transmissão ao Senhor e que pessoas possam ser tocadas por Ti, em o nome de Jesus, amém, amém. Queridos, como eu falei, eu sou daqui de Londrina, esse canal aqui é do Avivamento Bíblico de Jataizinho, cidade abençoada por Deus, lugar especial. Deus escolheu Jataizinho para ser a diferença nesses dias. Eu quero aqui já mandar um beijão para o pastor Francisco, para a missionária Daina, também para a Valentina, para todos os obreiros, o pessoal da música e também da igreja de Jataizinho, Marcelo, que Deus possa abençoar também a sua esposa, que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Aqui não dá para falar o nome de todo mundo, até porque eu não sou bom de decorar o nome de todo mundo, não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua casa, Deus não esqueceu da sua família, e nós vamos viver sim um tempo de vitórias. Como você sabe, 2020 é o ano de milagre. 2020 é um tempo de milagre. Deus deu uma palavra de revelação, uma inspiração ao coração do pastor Onésimo, presidente do Avivamento Bíblico, e nós estamos vivendo milagres da parte do Senhor. Pastor, como assim nós estamos vivendo milagres da parte do Senhor? O senhor não tem visto os jornais? O senhor não está acompanhando os noticiários? Sim, querido. Eu sou uma pessoa informada. Graças a Deus eu tenho televisão em casa, tenho acesso à internet e tenho informações do que está acontecendo. Mas escute bem uma coisa. Em minhas mãos eu trago um exemplar de um livro chamado Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o jornal que vai ser impresso no dia de amanhã. A Bíblia é a atualidade nesses dias, é a palavra para esses dias. A palavra do Senhor é o que nos dá norte, é o que nos traz inspiração. Tudo o que está acontecendo. Esses dias eu estava junto com um irmão aqui da igreja, o irmão Christian, que nos ajuda aqui nas mídias, e ouvindo uma ministração, o pastor dizia assim, já é o final dos tempos? Não, ainda não é o final dos tempos. Irmãos, como não? Queridos,
A Bíblia vai nos dizer que os finais dos tempos se seguiriam, se mostrariam, se revelariam por sinais. Sinais comunicam algumas coisas. O que nós estamos vivendo são sinais, sim, dos fins dos tempos, da volta do Senhor, mas isso não pode trazer perturbação ao teu espírito. Isso não pode trazer inquietação à sua alma. Pelo contrário, isso tem que trazer alegria, que já já nós vamos ter a nossa eternidade com o Senhor. Nós vamos estar juntos em eternidade, adorando, reinando com o Senhor, no dinamismo que o céu nos propõe. Eu quero chamar a sua atenção para um texto sagrado de 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu não posso me esquecer, Nós estamos dentro de uma fé nesses dias. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Eu, Senhor, abençoarei o teu pão e a tua água, e tirarei do meio de vós toda enfermidade. Então, prepare já um copo com água, uma garrafa com água, porque após essa palavra nós vamos fazer a oração da fé. Eu tenho um recado também especial para o teu coração. Nós vamos fazer a oração da fé e Deus vai manifestar a sua graça. Eu quero compartilhar então contigo 1 Samuel, capítulo de número 30, é um texto muito conhecido. Eu quero chamar sua atenção para esse sagrado texto. Há uma palavra de fé, uma palavra profética para as nossas vidas nesse dia. Escute, verso de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Verso de número 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe-o o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse-lhe: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertará. Querido, nós estamos vivendo dias de pandemia, de caos, de insegurança. Eu recebo ligações de muitas pessoas, interajo com muita gente via WhatsApp, pessoas pedindo oração, pessoas querendo ouvir respostas, pessoas que nos procuram por conta dos dons proféticos, enfim, para poder orarmos ao Senhor. Temos pessoas que estão perdendo emprego, gente que está perdendo a saúde. Você pode até perder emprego, saúde, você não pode perder a fé. Nós estamos vivendo dias, e semelhante a esses dias, Davi está vivendo um período caótico, um período de caos, um período muito inseguro, com muita insegurança, um período que a família, a vida, a liberdade está em jogo. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele teve um exílio. Ele e seus homens foram acolhidos pelo exército inimigo. Os filisteus acolheram Davi, e quando Davi estava acolhido, eles deram uma cidade chamada Ziclague para Davi morar. Então Davi morava ali junto com a sua tropa com os seus filhos, esposas, e a Bíblia vai nos dizer que em dado momento, os filisteus entram em guerra contra o povo de Deus. Davi então é solicitado para estar no campo de batalha. Quando chega lá Davi, os filisteus dizem assim: não, nós não vamos permitir Davi lutar contra o seu próprio povo. Por quê? Porque ele vai se rebelar e vai nos atacar. E eles tinham medo de Davi, porque sabiam que Davi era um grande guerreiro, um homem poderoso, né, em guerras. Então falaram para Davi: não, vai embora daqui. E ele sai então do campo de batalha e volta para sua cidade chamada Ziclague, cidade que ele estava usando como uma cidade de temporária, uma cidade de refúgio.
uma cidade de exílio, né? Porque Saul procurava para o matar. Então, quando ele chega em Ziclague, de longe ele avista sinal de fogo, ele avista talvez fumaça, ele avista um caos, ele avista destruição, ele avista na cidade prejuízo, ele vai fazendo uma leitura. Talvez você que está me assistindo agora, você está fazendo uma leitura do que está acontecendo não só na cidade, no estado, no município, mas sim no mundo. O mundo está como Ziclague, queimado, com sinais de destruição, com notícias de crise, com notícias de caos. Mas Deus enxerga no homem chamado Davi o potencial para mudar o quadro, para mudar a história. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está forjando você e Deus vai encorajar você e encontrar em você atributos de guerreiro para dentro dessa situação de caos, dentro dessa situação de dor, você ser o start de Deus para dar a volta por cima, para poder encorajar pessoas e para mudar o cenário da sua história. A Bíblia então vai dizer que Davi chega nessa cidade de Ziclague juntamente com seus companheiros e o que ele vê é tudo destruição. Os amalequitas haviam invadido Ziclague, levado mulheres, levado filhos, levado idosos. Havia então um grupo de risco aqui. Havia um grupo de soldados guerreiros que foram ao campo de batalha. Outros que faziam parte de um grupo de risco, que não podiam ir para o campo de guerra, que eram mulheres, idosos e crianças, ficaram. E esse grupo de risco estava sendo violentadamente perseguido, massacrado, foram levados cativos. Um pouco parecido com o cenário de hoje. Há um grupo de risco, que é um grupo que está mais vulnerável, aonde a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está dizendo idosos precisam ficar em casa, pessoas com debilidade na saúde, diabéticos, enfim, você está acompanhando os noticiários. Mais ou menos assim estava também nesses dias. E quando Davi chega, ele percebe que o grupo de risco de Ziclague havia sido violentadamente perseguido, acorrentado e levado como escravos. Davi entra em desespero. O que fazer no desespero? O que fazer diante da crise? Pastor, eu vou jejuar, muito bom. Pastor, eu vou orar, muito bem, ó. Bato palma para você, ore. Pastor, eu vou fazer sacrifício, eu vou fazer voto. Pastor, eu vou me consagrar mais. Tem gente que está me ligando e eu percebo no tom de voz que a pessoa vai levar Deus mais a sério, né? Essa crise, ela está chacoalhando muita gente, está colocando algumas pessoas nos seus devidos lugares, tá tirando algumas pessoas dos seus devidos lugares, está aí no cenário político, toda a guerra que nós estamos vendo. Enfim, não vim falar de política, eu vim falar da palavra. A palavra de Deus então está nos dizendo que Davi vê aquele cenário e Davi, em vez de se desesperar, desanimar, como muita gente está ficando, Davi vai consultar a Deus. E Davi vai perguntar para Deus como eu devo agir no meio da crise. E eu vim aqui te dar uma receita poderosa. Antes de você pensar em fazer isso ou aquilo em meio a essa crise, consulte qual é a vontade de Deus, o que o Senhor tem para a sua vida nesse momento de caos. Você não foi feito para viver sozinho. Você foi gerado no coração de Deus. Deus, quando te gerou, quando você veio ao mundo, você veio debaixo de um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida não é você morrer às vésperas. Às vésperas do quê, pastor? Do cumprimento de suas promessas. Quem morre de véspera é peru, meu irmão. É peru de Natal. Você não é peru de Natal, não. Você é filho de Deus. Você não vai morrer nas vésperas de cumprimento de promessa na sua vida, não. Eu quero declarar em nome de Jesus que, em vez de você ficar ouvindo noticiário, se alimentando de informações de internet, você vai consultar a Deus. Só que consultar a Deus e extrair dele resposta não é de qualquer maneira. Quando Davi vê aquele caos, ele lembra do sacerdote. Ele lembra de um sacerdote chamado Abiatar, versículo de número 7. Ele chama o sacerdote e fala: sacerdote, pega para mim o éfode. O éfode era uma espécie de um pano, de uma vestimenta que se colocava por cima,
para orar, para consultar a Deus. Ei, é tempo de você se revestir, de colocar por cima de você aquilo que te aproxima de Deus. Você sabe o que te aproxima de Deus. Se revista daquilo que te aproxima de Deus. A internet está te aproximando de Deus. Conversas têm te aproximado de Deus. Pessoas estão te aproximando de Deus. Aquilo que está te afastando de Deus, joga para fora do teu convívio e traz para si, chama para perto de você aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te facilita ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus vai dizer que as más conversações corrompem bons costumes. Muita informação de tudo que é lado vai te atrapalhar a ouvir a Deus no meio da crise. Mas do altar, do sacerdócio, vem sim a ferramenta especial para você ouvir a Deus no meio da crise. Não é de qualquer modo que você vai conseguir ouvir a Deus no meio de uma crise. Davi tem essa leitura, e eu quero te chamar a atenção para essa leitura. Ele pega o éfode, se reveste disso, e ele vai orar a Deus. E ele fala assim: Deus, o que eu faço? Antes de tomar qualquer decisão, você que é pai, você que é empresário, você que é profissional liberal, autônomo, você que tem uma MEI, uma pequena empresa, não tome decisão alguma. Não, eu vou pegar empréstimo, eu vou fazer aquilo, eu vou vender, eu vou fechar minhas portas, eu vou parar com esse negócio, eu vou reinventar. Não tome decisão nenhuma, se Deus não lhe der uma direção. No tempo de crise é necessário, é indispensável ouvir a voz de direção da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se veste daquele éfode e consulta a Deus. E o que ele pergunta a Deus? Então consultou Davi ao Senhor, versículo de número 8, dizendo: Senhor, eu vou perseguir essa tropa, além de perseguir, eu vou alcançar eles. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tu libertarás. Então Davi pegou e falou para o pessoal assim: nós vamos seguir. A Bíblia aqui vai nos dizer que os homens, eles se preparavam para apedrejar Davi. Versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Né? No momento de crise, coitado dos governantes. Hoje eu falei para uma mulher assim: querida, é muito fácil criticar governador, prefeito, Jair Messias Bolsonaro, difícil estar no lugar deles. Bem, eu não vim aqui falar de política, mas é muito fácil tacar pedra nos líderes, é muito fácil acusar, apedrejar aqueles que estão num papel de liderança, é muito fácil. E a palavra de Deus está dizendo que Davi se preocupou muito, e Davi se preocupou a ponto de perceber que a sua vida estava em risco. E ele podia muito bem querer manipular aquele povo com palavras persuasivas. Não vou perder tempo com isso, eu vou consultar o Senhor. Porque dele vem a saída para a vida. E quando ele consulta o Senhor diz para ele: vai, Davi, persegue eles, eu vou entregar os inimigos em suas mãos. Ei, debaixo de uma direção de Deus, você pode fazer coisas que para muitos é loucura, para muitos não é o que Deus tem para a sua vida, mas escute, na crise você não pode ficar ouvindo todo mundo, você tem que ouvir o que Deus está te falando. E Deus, ele não fala algo de manhã e muda de opinião à noite. Deus, ele não fala um dia e amanhã, deixa eu ver como é que está o vento, o clima, não, hoje a direção é outra, não. A palavra de Deus é uma só, e aquilo que ele te disse, ainda que todo mundo seja contra, obedeça, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Davi então se encoraja, se empodera, debaixo de uma direção de Deus, e ele vai perseguir os inimigos. O que acontece? Resultado, ele alcança os inimigos. Só que no meio desse caminho, Davi vai ter uma experiência. O exército dos amalequitas deixa para trás alguns feridos, perto de um ribeiro. Davi encontra esses feridos e Davi não os mata. Davi usa de misericórdia com eles, dizendo: se vocês colaborarem para que eu possa achar para que lado foi o povo, para que direção o povo foi, fugindo com nossas esposas, nossos velhos, com nossas crianças, eu vou preservar vocês em vida. Eles negociam com Davi e Davi segue. Só que mais à frente, o próprio exército de Davi vai se cansar. Alguns homens, cerca de 200, vão dizer: nós não vamos seguir mais. Nós vamos desanimar, nós vamos ficar pelo meio do caminho.
Davi podia muito bem execrar esses homens, podia excluir esses homens, mas Davi usa de compaixão, de entendimento, que outras pessoas têm limitações. Queridos, tempo de crise é tempo de você usar de compaixão com aqueles que não têm a mesma fé que você. Aqueles que não estão na mesma garra que você, use de compaixão com os outros, tenha misericórdia dos outros. Aquilo que você quer que os homens vos façam, faça vós primeiro. Seja misericordioso com pessoas, porque Deus assim também será contigo. Seja amoroso com pessoas, tenta compreender as pessoas nesse momento, porque assim Deus também vai agir na sua vida. Davi então vai, persegue os amalequitas, recupera as esposas, os bens, tesouros, enfim, tudo aquilo que pertencia a Davi e ao seu povo, recupera os idosos, as crianças, o grupo de risco deles, traz todo mundo de volta. E alguém vai dizer assim: esses que ficaram pelo meio do caminho, eles não têm direito a nada, mas Davi tem um coração bondoso, ele tem um coração misericordioso, e ele se coloca no lugar deles e compartilha com eles também. Deixa eu te dizer uma coisa, debaixo de uma direção de Deus, tudo aquilo que tinha para dar errado, vai dar certo. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Satanás está dizendo na tua mente que vai dar errado, Deus vai virar uma chave poderosa na sua mente, no seu intelecto, e vai começar a dar tudo certo. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, que no meio dessa crise você vai prosperar. Eu vim liberar uma palavra de graça sobre o teu espírito, que no meio dessa pandemia você vai crescer. Eu vim liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Eu não sou profeta do caos. No meio desse tempo nós vamos viver grandes milagres da parte de Deus. Quando Deus falou que 2020 seria um ano de milagres através da vida do pastor Onésimo, o Senhor já sabia dessa pandemia, o Senhor já sabia dessa crise, mas Ele, olha como Ele é gracioso, Ele nos preparou um tempo de excelência. Irmãos, nós vamos viver milagres. Eu não sou numerologista, mas o número 5 na Bíblia é o número da graça, e se eu não me engano, o mês de maio agora é o mês 5, nós vamos viver nesse mês. Nessa primeira terça-feira, grave isso no teu coração, um tempo de muita graça da parte de Deus. Portas fechadas, que se fecharam agora, fique tranquilo. Tem um louvor do Kleber Lucas que diz assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus tem cuidado da sua igreja. E a palavra de Deus vai nos dizer, e eu quero encerrar aqui esta palavra para orar com vocês. Salmo de número 18, versículo de número 30. Baseado nesse texto, nessa vitória e nesse livramento que no meio de uma crise Deus deu a Davi e aos seus, porque todo mundo desfrutou do milagre, todo mundo desfrutou da graça. Conseguimos de volta nossos despojos, nossas esposas, nossos velhos, nossas crianças, todo mundo celebrou, mas um é o que teve coragem de buscar a Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Querido, corajoso para mim é o primeiro. Os outros são um modelo de imitação. Seja o primeiro na tua casa a acreditar que Deus vai mudar o quadro. Aleluia. Seja o primeiro a dizer: não, eu acredito. Hebreus 10, 39 diz: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, nós somos dos que avançam para ser salvo, para ter escape, livramento. Seja o primeiro da tua casa a se levantar e dizer: eu vou consultar o meu Deus, e Ele vai me dar uma direção no meio dessa crise. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo, capítulo de número 18, versículo de número 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é arma, ela é escudo para todos os que neles confiam. Deus é minha salvação e é minha força. Com Ele eu passo pelo meio de um batalhão, Ele adestra as minhas mãos para a guerra. Eu quero te liberar uma palavra do Espírito, do meu Espírito para o teu Espírito. Deus vai preparar a nossa mão para essa guerra. Deus vai nos dar habilidade, coisas que não fizemos antes, que nunca conseguimos fazer antes. Deus vai nos dar habilidade no meio dessa guerra. Ele adestra as minhas mãos para a guerra, pois quem é Deus como o Senhor, e quem é um rochedo como o nosso Deus? Olha o que diz o versículo de número 37 do capítulo 18. Davi declara: persegui os inimigos e os alcancei. Oh glória! Não voltei,
Não voltei, senão depois de ter os consumidos. Eu atravessei eles, de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, de sorte que não puderam se levantar. Essa crise que nós estamos vivendo, nós vamos atravessar ela e nunca mais ela se levanta. Eu vim como profeta de Deus te dizer que debaixo de uma direção de Deus para a tua vida, o que você está vivendo agora, você vai atravessar e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. E nunca mais esse inimigo você vai ver, como nos dias do exílio de Israel, quando estava no Egito, que Deus os fez atravessar o Mar Vermelho. Miriam do outro lado canta um louvor ao Senhor, mas Moisés estava debaixo de uma palavra. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a ver. Pegou seu copo com água, sua garrafa com água. Eu quero orar junto com você nessa hora. Eu quero apresentar uma pessoa para vocês aqui muito especial, talvez vocês não conheçam, tá? Mas aqui é uma... Vem cá, por favor. Um pastor ele, um pastor. Talvez você não conheça, vai vendo aí. Será que você conhece ele aqui? Olha aí. Tudo bem, gente? Paz do Senhor. Eu acho que vocês conhecem. Surpresa! Pastor Francisco aqui conosco. Eu quero orar com você. Vamos orar, pastor? Claro. É uma noite de milagres. Palavra dessa. Uau! Do céu para os nossos corações. Eu quero orar junto com o pastor Francisco. Eu sei que não estou mandando você fazer isso na sua casa, não. Que agora não pode dar mais mão, abraçar, álcool em gel. Não pode. Né? Se alguém falar assim, dá a mão para a pessoa do seu lado, você fala, coronavírus, você já avisa. Mas eu quero, junto com ele, orar por você. Eu acredito na bênção sacerdotal. Tanto que Davi procurou o sacerdote. Eu tenho uma nomenclatura de pastor, mas o ministério que o Senhor me confiou é um ministério profético. Mas o Senhor chamou esse aqui, como um pastor, como um sacerdote. E é debaixo da figura sacerdotal e das mãos sacerdotais que nós vamos ouvir a direção de Deus para um tempo de crise e sairmos desse tempo mais do que vitoriosos. Você acredita nessa palavra? Você recebe essa palavra? Preparou seu copo com água aí? Pega na tua mão aí, crente. Isso, pega aí, segura firme aí. Eu quero orar. Estenda a mão, pastor. Vamos abençoar o povo. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro esse copo com água. Eu consagro esta garrafa com água. Estamos debaixo da tua palavra e o Senhor mesmo disse, eu, Senhor, abençoarei o teu pão, tua água, tirarei do meio de vós toda enfermidade. Espíritos de enfermidade, largam agora essas pessoas, sejam acorrentados, sejam amaldiçoados, postos por terra. Espírito do câncer, da AIDS, dores no corpo, essa pessoa que até mesmo pode estar sendo vítima desse vírus, Senhor, visita agora o hospital, o leito de dor, essa pessoa que está acompanhando agora essa transmissão, que começou às 20 horas, ou essa pessoa que vai ver ao longo dos dias, mas que a tua unção de cura, de milagre, alcance essa pessoa, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo um novo tempo, uma outra configuração, coisa inédita, né? Inédito. Já pensou viver isso aí? Nunca, né? Não tem nem registro disso. Não tem. Muito novo, né? É tudo novo. Tudo novo. Na história do mundo não tem registro para você pelo menos pegar uma ideia, né? Ter uma base de como que nós vamos fazer. Sim. E a igreja, gente, está passando por um momento, sim, de transformação. Né? Transformação nos cuidados pessoais, cultos. Então, diante disso, debaixo de uma direção de Deus, nós vamos dar uma pausa no culto da terça-feira. Nesse momento, até uma segunda ordem, não é verdade? Até porque eu costumo dizer uma coisa. Um dia eu compartilhei com o pastor Francisco, não sei se o senhor vai lembrar, sobre Abraão. Claro. Lembra do que eu falei? Deus fala e continua falando. E continua falando. Que memória, hein? Uau! Deus fala e continua falando. O que eu quis dizer para ele com isso? Deus fala para Abraão, pega o cutelo, sacrifica-me o teu filho, o teu único filho. E ele pega, vai fazer isso. Deus mandou. Mas quando ele levanta o cutelo, o que Deus fala? Não faça isso. Então, gente, baseados numa direção de Deus para esse momento, agora, nesse momento, nós vamos dar uma pausa no culto de terça, até um segundo momento. Nós vamos dar uma pausa, uma nova configuração, um novo tempo. A igreja não vai continuar as atividades. Quais são as redes sociais que a igreja tem?
Nós temos no Facebook, Instagram e YouTube, abrangendo todas as redes sociais, né, assim mais conhecidas. Tudo. Então, lá vão estar as informações, como sempre o senhor tem colocado, da agenda da igreja, né? Sim. E de acordo com a determinação da própria saúde, nós não podemos ter mais do que 2 cultos na semana. Vixe! Então, como nós já temos 2 cultos presenciais, que é o culto do domingo, Isso. o pessoal já tem visto, tem acompanhado, e o da quinta, que é o culto dos ministérios, Sim. para poderem trabalhar aí, fazer a E obra. eles não podem parar porque eles precisam trabalhar, treinar o ministério, não é verdade? Necessitam, né? Então, o culto da terça, nós vamos continuar apenas com um modelo ainda online. Sim. Não tem como voltar. Então, justamente essa questão, que Deus fala e continua falando, né? Até um segundo momento, pessoal. Então, assim, pedimos a sua compreensão, o seu entendimento. Nós estamos falando com pessoas muito inteligentes, né? Sim. O povo avivalista é um povo sábio, é um povo de discernimento também espiritual. Então, não deixe de acompanhar as redes sociais da igreja para maiores novidades. Eu pedi ao pastor Francisco para estarmos hoje aqui, para interagirmos com vocês e explicar isso tudo. Eu fiz a oração da fé, mas eu não vou dispensar ele aqui sem a última oração. Não perca a comunhão, não perca a fé, não deixe de crer, não deixe, é um tempo para exercitarmos a fé e não deixe de consultar a Deus em qualquer tomada de decisão da sua vida, ok? Tempo de vitória, tempo de graça, nós vamos sair dessa luta, dessa pandemia, mais fortes do que entramos. Eu não sou profeta do caos. Nem nós, nem a igreja. A Igreja Avivamento Bíblico não é uma igreja de caos. Nós somos uma igreja que acreditamos num Deus, um Deus de milagres. Queridos, coloca a mão aí no seu coraçãozinho, você que está na sua casa. Eu vou pedir ao pastor Francisco para nos abençoar. Eu vou pedir ao pastor Francisco que libere uma oração, uma palavra de bênção sobre nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar direção, mediante a palavra que Deus nos deu nessa noite, para que o Senhor venha nos dirigir, e depois só pode nos abençoar também com a bênção apostólica, por favor. Amém. Eu só vou reforçar a questão do aviso, por favor. Que amanhã nós vamos ter a nossa live no Instagram com o pastor Júnior, que é o secretário nosso regional de educação. Gente, não perde, cristã. gente. É top. O assunto vai ser, entendes o que lê? Quantas vezes a gente lê a Bíblia e... Pessoal, o pastor Júnior é um mestre. Não é por nada não. Sabe muito Bíblia. É top. Você vai aprender. E se você não aprender, meu irmão, até agora comigo, você vai aprender com o pastor Júnior. O pastor Júnior César tem a graça de Deus do ministério do ensino. E não é simplesmente um homem que conhece, é um homem que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai usar a vida dele para te ensinar muitas coisas, para te abençoar de modo tremendo. Amém? Não perca essa live, vai ser especial demais da conta. Não perca, nós sempre estamos com lives no Instagram, depois elas são colocadas no YouTube, disponibilizadas. O canal da igreja é IEAB Jataizinho. Instagram é o mesmo, entra lá, começa a seguir, porque nós vamos ter live na sexta no Instagram, vamos ter live no sábado no Instagram, na sexta e sábado falando sobre missões, no sábado vai ser sobre o MAN, que é Mulheres Apoiando Missionárias. Uau! As missionárias que às vezes são esquecidas, né? Sim. Porque geralmente é o homem que vai, aparece mais e tal. Não, agora as missionárias. E no sábado... Alô, mulherada! Vai ser a live missionária com a nossa missionária que está em Moçambique. Uou! Missionária Adelaide Janone. Não perca, tem sido participação internacional, hein? Tá sendo tremendo. Uau. Sábado tivemos, acesse o YouTube lá, né? Você que está aí no YouTube, melhor dizendo, né? Sábado tivemos a live com o pastor Natan, que está no Vietnã. Ele conversou com a gente ali, a live, falando os desafios, falando de coisas que Deus fez, até mesmo no momento que ele enfrentou de depressão. Meu Deus! E ele falando a vitória que Deus deu para ele lá no campo missionário. Querido, não deixe de acompanhar. Acompanhe, olha, Deus Olha, tem... nem no culto presencial tínhamos um nível assim de pessoa... Essa riqueza toda. Não tínhamos. Então é um momento que Deus está proporcionando para nós aí. Aproveite, então, amanhã às 20 horas, nas sextas 20, sábado às 18, por causa do fuso horário, para a missionária lá não ficar acordada até 2 horas da manhã, o fuso horário. Então vai ser até às 18. Não perca, Deus quer falar com você aí, tenho certeza disso, assim como já tem falado com a gente. Está sendo tremendo, viu, pastor? Bênção demais, não perca. Vamos orar?
que eu já falei muito. Que nada, eu que estou falando aqui, vamos desesperado. Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração. Deus já falou com você e vamos reafirmar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, apresentamos os Teus filhos, ouviram a palavra, meu Pai, ouvimos a direção do Senhor, ouvimos uma estratégia vindo do Senhor, que o Senhor fez através de Davi, através, ó Pai eterno, dos guerreiros, mas em favor da nação, em favor do povo. Meu Pai, nós clamamos ao Senhor, que esse momento que os Teus filhos têm passado, seja um momento como Davi mesmo declarou, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que o Senhor venha trazer esse consolo, que o Senhor venha trazer este fortalecimento, aleluia, que os Teus filhos venham passar, que a depressão, a ansiedade, o medo, a crise, o pânico venham encerrar na vida dos Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos e profetizamos a abundância, nós profetizamos a fartura para a Tua glória e o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a íntima comunhão do Espírito Santo de Deus, que reine e repouse sobre cada coração, desde agora e para todos sempre. Você que recebe diz amém. 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 Eu tomo posse. Tchau, pessoal.